Fala galera, véspera de feriado e o Ibov formou um fundo muito interessante depois de ter tocado ontem na média de 200, aquela regiãozinha de suporte, né, dos 112 mil. Eu comecei a semana falando sobre isso, que o Ibov não poderia fechar abaixo do 112, porque senão fica muito complicado. E felizmente a gente vem aí no pré-feriado, né? Com o mercado puxando bem. Entrou bastante volume hoje no Ibov, isso é bem importante, principalmente depois de ter formado esse fundo. O que a gente percebe aqui, né? Ó, se fosse traçar uma LTB, por exemplo, tá batendo na tampa. Então, seria muito bom que amanhã o mercado americano continuasse essa alta e na sexta abrisse positivo também para a gente ter a chance de romper essa LTB, confirmar o fundo do gráfico diário do Ibov e quem sabe, né, desenhar aí um padrão altista nesse mês de novembro. Só que de fato, tá? Foi um movimento bem interessante. Ontem bateu na 200 e segurou, já deu essa perspectiva para gente, né, de uma defesa nessa região, formar fundo. Eu só não esperava mesmo que fosse um dia tão forte quanto a gente teve aqui no Ibov, tá? O dólar, por outro lado, né, tomando uma pancadaça aqui, o dólar, o que que ele fez? Tinha deixado esse fundo aqui, confirmou, deu stop e agora bateu naquele pontinho de suporte que era os 4.940. Com a atualização da troca de contrato foi para 62 basicamente e entrou a defesa ali, só que foi buscar ó, justamente aquela região do último fundo perdido e está testando como resistência. E essa é uma região bem importante aqui para o dólar. Então existe também uma possibilidade aí do dólar retomar aquela tendência de baixa, né, que durou aí até junho, mais ou menos. Então, o dólar vinha nesse movimento. A gente tem o cenário desenhado. Se vai acontecer, né, galera? Aí é sempre aquela história de não temos como cravar nada, tá? A gente trabalha com probabilidade e principalmente com entradas através de padrões técnicos, tá? A Vale hoje foi testar um pontinho de resistência aí, né, está se aproximando daquela região de resistência, da média de 200, do último topo que tinha deixado nessa região. Então, sim, num ponto aí de parcial para quem está comprado. Mas, assim, não acredito que a Vale rompa esse movimento direto e também não espero que, aliás, eu espero que isso não aconteça, né? Melhor falando, eu gostaria muito que fizesse uma correção para a gente tentar entrar nesse movimento também, tá? Mas graficamente falando, tanto a Vale quanto o minério, existe sim uma possibilidade dela passar reto, tá? Então, tá bem esticado esse movimento. Eu não acredito mesmo nisso, mas existe uma possibilidade bem interessante até para quem está comprado aí da Vale passar reto, tá? Então, para nós que estamos de fora, quem está de fora, seria muito importante que a Vale batesse nesse ponto, fizesse uma correção, só que tem que ser uma correção curta para ganhar força de rompimento, tá? Para quem está comprado, seja no papel, seja em opção, aqui é ponto de muita atenção e principalmente seria interessante fazer uma parcial, tá? Eu recebi até agora no WhatsApp aí de um aluno da comunidade, não foi uma recomendação minha, ele opera opções há bastante tempo já. Ele encerrou uma compra de opção da Vale com 7-1 hoje. Então pegou um tradeaço aí, né? E véspera de feriado, a Vale bateu na resistência, não passou hoje, pelo menos, né? Ele resolveu encerrar, pô, 7-1 tá maravilhoso, belo trade. Parabéns aí. E é isso, tá? Bom, da nossa operação, o que que a gente teve hoje? JBS chegou no alvo de 2-1, tá? Chegou no alvo, não, chegou em 2-1, não era alvo, né? É só uma referência que a gente tem. Eu já joguei 3-1 na tela aí só para acompanhar, tá? Mas ó, 20,71 era esse 2-1 da nossa entrada. Foi 20,77 a máxima do dia hoje. E beleza, a gente tá assim, no semanal, o caminho tá aberto para chegar no alvo, né? Da média de 200 aí. No diário, a gente teve aí um movimento bem interessante que tinha deixado uma formação de topo em resistência. Hoje anulou esse padrão
Então, tem algumas resistências aqui no meio do caminho que podem atrapalhar, tá? Mas também, basicamente, ó, no gráfico diário, as médias virando para cima e tal, JBS tem um espaço bem interessante e eu não imagino que passe direto da 200 no semanal, mas no diário, assim, o papel tá abrindo uma possibilidade aqui de retomar um movimento e testar esses 34, R$ 35 num prazo um pouquinho maior, né, do que a gente costuma operar, tá? Então, para quem tiver na comunidade aí, para quem tiver nesse trade, tiver mais pesado e quiser eventualmente, né, se tudo der certo, eu não gosto de falar isso porque parece que dá uma zicada na operação, mas né, se tudo der certo aí, quiser tentar conduzir, eu acho bem interessante, tá? Entrou bastante volume hoje também, finalmente, né? Então, assim, o caminho tá bem interessante para esse movimento acontecer, tá? Bom, a gente teve os Minas, que subiu aí mais 2%. Os Minas foi testar a máxima de ontem e não passou. Bateu lá cravadinho, então deixou um topo também em resistência, tá? Resistência gráfica aqui. Foi uma pernada de alta muito forte, né? 16% aí, basicamente em 5 pregões. Então, uma correção é normal e saudável até para esse movimento. Muito interessante isso. Vamos acompanhar, tá? Bom, não tem muito mais o que a gente falar, né? A decisão da taxa de juros nos Estados Unidos saiu conforme o esperado. Mas o que movimentou realmente foi a declaração do FONC às 15h30, né? Era esperado também que isso mexesse um pouco mais com o mercado, porque a gente começa a entender o tom, né, das próximas reuniões, o que pode rolar e etc. Então, isso que é mais importante. Quando o número sai em linha, principalmente, importante é a gente saber, né, qual que é o pensamento dos caras para as próximas reuniões. E assim, eles deixaram a porta aberta para, se necessário, subir, continuar subindo a taxa de juros. E isso também é meio que esperado no mercado, tá? Mas eu não vi na íntegra nada, mas independente disso, eu não, para mim não faz a menor diferença. Eu opero o gráfico, eu não quero nem saber, né? O S&P tinha formado fundo aqui numa região de suporte, a gente tinha visto isso, entrou correção, a tendência de baixa no diário permanece. Se amanhã, inclusive, deixar um topo aqui é bem perigoso, tá? E sexta-feira confirmar o topo é muito perigoso. Por quê? Porque veio testar o fundo perdido, o último fundo do papel, nesse caso do índice, né? Então é resistência, tá? E é muito importante essa região. Seria fundamental que amanhã o S&P continuasse subindo. Para anular agora a tendência de baixa, tem que romper os 4.400, então tá bem distante ainda, né, nesse momento. Precisa continuar essa vontade aí dos compradores, tá? Nasdaq também, mesma história, já tinha formado fundo, não estava numa região de suporte diferente do S&P, né? A gente precisa ser transparente também nas análises, mas está em resistência. Então, se deixar topo amanhã e sexta-feira confirmar, é um sinal muito ruim para o mercado. A Alemanha também, ó. Apesar de que a Alemanha, venho falando nas lives de manhã para a comunidade, eu acho que a Alemanha abriu um espaço para uma correçãozinha maior. Quem sabe testar os 15.250. O petróleo Brent, que de manhã eu estava achando, vai subir. Eu venho falando, né, que se for pela minha análise gráfica, o petróleo deveria cair, tá? Eu falei para vocês no vídeo de domingo, né, e tal. Formou um pivô de baixa no semanal, esse novo topo foi confirmado e tal. No diário, estava tentando formar um fundo nessa região aqui dos 85 e por enquanto falhou. Então, o petróleo, sim, existe uma possibilidade dele dar uma escorregada maior, perder o 83 ali e quem sabe chegar a testar aí os US$ 77, tá? Se perdesse, o alvo seria 71,5 de novo, 72. Tá? Pô, mas tem uma guerra aí, pode estressar? Pode tudo. Mas graficamente falando, esse seria o movimento, nesse momento, o movimento mais técnico aí para o petróleo. Tá certo? Não vou enrolar muito mais aqui, por quê? Porque amanhã é feriado, a gente tá só na boa aí, esperando, né? O que que o mercado americano vai trazer pra gente amanhã. A gente não consegue desligar totalmente, não tem jeito, né? Ficamos sempre de olho nisso. Mas
assim, não tem tanta coisa para a gente fazer mesmo, é só conduzir os trades que já estão em aberto e não esquecer que o mercado está em resistência, tá? Um grande abraço, um ótimo feriado para vocês aí e tamo junto. Fui!